Síntese dos profetas maiores, o profeta Jeremias, o item 9, o pacto é violado. Estudando Jeremias capítulo 11, versículos 1 a 17. O versículo 8 diz: andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Como Jeremias iniciou seu ministério no 13º ano do reino de Josias, está lá em Jeremias 1:1, e o livro da lei foi encontrado no 18º ano, é provável que esta profecia tenha sido proferida após o livro ser achado. O Senhor havia chamado Israel de oliveira verde, mas agora acendeu fogo para queimá-la. No versículo 16, ele diz: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Ou seja, aquela árvore vai secar, porque com fogo ela não consegue permanecer verde. E prossegue o comentário do livro. O mesmo Deus que a plantou determinou o mal contra ela. O versículo 17 diz: porque Yahvé dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Aquela árvore que gerava deliciosos frutos, como disse o versículo 16, nos dias de Jesus não gerava fruto nenhum. Por isso, em Mateus 21:19, diz que, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aquela figueira ali, ela simbolizava Israel, simbolizava Jesus Cristo vindo procurando fruto naquela nação e não encontrando. Então Israel tinha como símbolo tanto oliveira como figueira, tá bom? Ou como videira também. E ali no caso Jesus procura na figueira o fruto e não encontrou. E aí no mesmo Mateus capítulo 21, versículo 34 e versículo 41, diz: e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E o versículo 41, dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Então os israelitas, infelizmente, eles foram esse mau exemplo de uma árvore que não deu a Deus os frutos esperados. Vamos sempre lembrar aqui que a Bíblia fala de dois tipos de fruto, e fruto simbolizando obra, dois tipos de obra. Isso causa uma grande confusão até na doutrina da salvação. Então vamos tentar detalhar isso para vocês. Bom, primeiramente vamos falar de fruto. Existe fruto que é símbolo de uma obra em que você trabalha pelo Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou ensinar o Evangelho. Se a pessoa não tiver capacidade de pregar o Evangelho, é tímida, alguma coisa, ela não prega o Evangelho, apesar que é praticamente impossível, Mas vamos dizer, é uma pessoa tímida, nunca pregou o Evangelho. Isso pode tirar a salvação dela? Não. Esse fruto, tá bom? É o fruto que ele aumenta ou diminui o galardão, mas ele não tira a salvação da pessoa. Agora, tem um tipo de fruto que ele tira a salvação da pessoa. Então, por exemplo, a Bíblia diz, João Batista, o machado está posto à raiz da árvore. Toda aquela que não produz bom fruto, tira e lança fora. Que tipo de fruto é esse? Que se a árvore não gerar, ela é cortada, ela é lançada no fogo. É o fruto ligado à vida transformada. Então, se eu não tiver uma vida transformada, ou seja, eu não estou gerando bons frutos. Sobre esse fruto, a Bíblia diz que a pessoa, se não gerar, ela será lançada fora, será cortada do reino de Deus. Tá bom?
Então, por isso é que existem algumas discussões sobre a questão de fé e obras. E alguns dizem que até Paulo e Tiago entrariam em contradição. Eles não entram em contradição, porque estão falando de obras diferentes, frutos diferentes. Então, por exemplo, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Que tipo de obra ele está falando? Ou que tipo de fruto? Ele está falando esse tipo de fruto, esse tipo de obra, que é vida transformada. Se você não tiver, não adianta você ter fé. Tá ok? E já quando o apóstolo Paulo fala, né, da justificação pela fé, que independe das obras, ele está falando dessas obras que é eu trabalhar para o reino, eu pregar o evangelho, eu evangelizar, tá ok? Nisso, essa obra, ela não pode determinar salvação ou condenação para mim. O que determina é a minha fé, tá bom? Então, por isso, existe uma divergência da questão de fé, né, e obra. Por quê? Porque existem tipos de obra. Então, o cristão, tá bom? O cristão, ele prega o quê? Ele prega que você tem que ter fé e você tem que ter obra como vida transformada. Se não tiver, você está condenado. Por quê? Só a fé, as igrejas reformadas dizem que basta a fé, né? Ou seja, é como se não precisasse de vida transformada. Aí o diabo estaria salvo, porque a Bíblia diz que o diabo tem fé, tá ok? Então veja, com a fé acompanha as obras. Se você tem fé, o natural é você querer ter a sua vida transformada. Obra no sentido de vida transformada, tá ok? Não obra em termos de pregação de evangelho, de trabalho para o reino. Infelizmente, eles não conseguem distinguir entre obras e obras.